Você olha para uma imagem e entende o mundo quase instantaneamente. Uma bicicleta, uma pessoa, um carro. Mas uma máquina não entende imagens como a gente. Ela aprende padrões estatísticos. E quando duas classes são parecidas, o problema vira um jogo de detalhes. Este vídeo é um estudo técnico e prático sobre a competição Object Classification Challenge 2025, hospedada no Kaggle, onde o objetivo era classificar imagens em 6 categorias. Eu vou explicar o problema, a métrica, o funcionamento do Kaggle e, principalmente, o método experimental que usei para treinar modelos, melhorar resultados e lidar com a parte mais difícil do desafio: distinguir car side de car rear. Esse vídeo tem 2 objetivos. Primeiro, ser um relato fiel de uma competição real. E segundo, servir como uma análise técnica que mistura ciência e comunicação. Uma explicação profunda, mas com ritmo e clareza. A competição foi criada para a disciplina IC009, Tópicos em Computação Visual 1, e simula um ambiente muito próximo de problemas reais em Machine Learning. O objetivo? Classificar imagens em 6 classes: Motorbike, Person, Bicycle, Car, Car Side e Car Rear. Cada classe tem um identificador numérico entre 1 e 6, que é usado diretamente na submissão. No Kaggle, o conjunto de teste vem sem rótulos, ou seja, você não sabe a resposta. Você só recebe as imagens e precisa submeter um arquivo CSV com uma previsão para cada uma. O conjunto de teste tinha 2.682 imagens. E essas imagens são usadas para calcular 2 rankings. O ranking público, calculado sobre 1.112 imagens, e o ranking privado, calculado sobre 1.570 imagens, que define o resultado final. Esse detalhe é crucial, porque o ranking público pode enganar. Você pode melhorar no public e piorar no private se o modelo estiver superajustado a um subconjunto. Então, a palavra central aqui é generalização. A maioria das pessoas pensa em classificação como acertou ou errou. Isso seria a acurácia. Mas a métrica desta competição foi o macro F1. O F1 score é a média harmônica de precisão e recall. Ele só é alto quando precisão e recall estão equilibrados. Se você tem precisão alta e recall baixo, o F1 cai. Se você tem recall alto e precisão baixa, o F1 também cai. E o macro F1 vai além. Ele calcula o F1 separadamente para cada classe e depois tira a média. Ou seja, cada classe tem peso igual. Isso significa que o modelo precisa ser consistente. Não adianta ir muito bem em car e mal em car rear. O macro F1 vai punir isso. Esse tipo de métrica é especialmente importante quando há desbalanceamento entre classes, ou quando o problema exige robustez por classe. E aqui entra um detalhe prático. Quando você otimiza macro F1, a sua mentalidade muda. Você começa a olhar mais para a matriz de confusão e para o desempenho por classe, do que para o desempenho geral. Agora vamos para o coração teórico. O motivo pelo qual CNNs são tão usadas em visão computacional é simples: elas aprendem representações hierárquicas. Camadas iniciais aprendem bordas e texturas. Camadas intermediárias aprendem partes e padrões locais. Camadas profundas aprendem estruturas globais, formas, objetos e contexto. Matematicamente, a convolução aplica filtros que deslizam pela imagem e respondem fortemente quando identificam um padrão específico. Depois, aplicamos funções não lineares como ReLU e operações como pooling, que reduzem dimensionalidade e tornam o modelo mais invariável. Esse pipeline convolução mais ativação mais pooling gera feature maps que representam a imagem em alto nível.
No final, uma camada classificadora transforma essas features em probabilidades de classe. Ou seja, a CNN funciona como um sistema automático de extração de características, substituindo o antigo paradigma de visão computacional, onde features eram feitas manualmente. Treinar uma CNN do zero exige um dataset enorme, e esse não era o caso. Por isso, a abordagem padrão e mais inteligente é o Transfer Learning. Em Transfer Learning, usamos um backbone pré-treinado em um dataset grande, como o ImageNet, e adaptamos esse backbone para uma tarefa específica. Esses modelos já aprenderam filtros genéricos úteis para qualquer problema visual, bordas, formas, padrões. Isso reduz o tempo de treinamento e melhora a generalização, especialmente com poucos dados. A estratégia típica é treinar primeiro o topo do modelo com o backbone congelado, e depois liberar camadas profundas para fine-tuning. Na prática, isso se tornou o método dominante em competições de classificação. Eu comecei criando um baseline e testando treinos para entender o comportamento do problema. Uma das experiências foi treinar um modelo usando o YOLO 8 Nano. O YOLO é principalmente um detector, mas treinar esse modelo serviu como diagnóstico. Ver se a rede aprendia padrões robustos e se existia separação visual significativa entre classes. No final de 12 épocas, o treino chegou a métricas sólidas no conjunto de validação, com MAP 50 em torno de 67,9% e MAP 50 e 95 próximo de 51%. Isso mostrou que o modelo estava aprendendo. Mas havia um problema fundamental. O CAG avaliava a classificação com macro F1, e YOLO otimiza uma tarefa diferente. Esse ponto é um insight técnico importante. Não basta ter um modelo bom. Ele precisa estar alinhado com a tarefa e com a métrica final. Foi aqui que eu mudei o foco. O CAG não queria bounding boxes. Ele queria um rótulo único por imagem. Então, para maximizar macro F1, o caminho mais consistente era estruturar o pipeline como classificação pura. CNN pré-treinada, cabeça de classificação e treinamento otimizado para 6 classes. Essa mudança de framing é algo que acontece muito no mundo real. Muitas vezes você começa com uma abordagem mais generalista, mas o desempenho real só aparece quando você casa o pipeline com a métrica. A fase seguinte foi iterativa e experimental. Em competições, a melhoria vem de ciclos curtos. Treinar, validar, analisar erro, ajustar e repetir. As melhorias mais eficazes normalmente caem em 5 categorias. Primeiro, pré-processamento consistente. Redimensionamento, normalização e padrões de entrada estáveis. Segundo, data augmentation. Flip horizontal, rotações leves, crops e alterações de brilho e contraste. Isso aumenta a diversidade e força a generalização. Terceiro, ajuste de hiperparâmetros. Learning rate, batch size e cedulare influenciam muito a convergência. Aqui muitas vezes o salto de performance não vem de mudar o modelo, mas de treinar melhor. Quarto, regularização. Dropout, early SOP-PIN, weight decay e fine-tuning controlado ajudam a evitar overfitting. Quinto, análise de erro guiada por classe. E aqui entra o ponto mais importante deste desafio: car-side e carrear. Essas classes são difíceis por 3 motivos. Similaridade estrutural. O objeto é o mesmo. A diferença é perspectiva. Dependência de regiões pequenas. A rede precisa usar detalhes como farol, lanterna, formato do para-choque. Se esses detalhes não estão nítidos, o modelo perde o sinal. Variação de escala e oclusão. Às vezes o carro ocupa pouco da imagem. Às vezes uma parte importante está escondida. Isso afeta diretamente as features. Então, a melhoria real vem de atacar esse gargalo. O resultado final que eu consegui foi um score de 0.6279, com 7 submissões. Mas o ponto importante aqui não é apenas o número, é o que ele representa. Um modelo que conseguiu equilibrar desempenho entre classes sob uma métrica macro, em um teste sem rótulos e com ranking privado. Ou seja, o score representa robustez e consistência por classe.
Se eu fosse continuar esse projeto, eu seguiria 3 caminhos mais avançados. Test Time Augmentation, que é aplicar transformações na imagem durante a inferência e fazer média das previsões. Ensemble, combinando modelos diferentes para reduzir variância. Foco em hard mining, ou seja, treinar mais com os casos difíceis, principalmente confusões entre car-side e carrear. Além disso, eu usaria métricas por classe na validação e otimizaria diretamente macro F1 com thresholds e calibragem probabilística. No fim, esse desafio foi mais do que treinar um modelo. Foi sobre método, métrica e estratégia. Visão computacional não é apenas arquitetura. É o conjunto: dados, pipeline, validação e análise de erro. E a maior lição é simples. Quando você entende por que o modelo erra, você encontra o caminho para melhorar. Obrigado por assistir.